Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trabalhando aqui, passando uma orientação de como você pode administrar uma operação, tá? E nesse caso aqui, nesse vídeo seria uma visão mais ampla, tá? Servindo para qualquer operação, especialmente quais atitudes que nós devemos tomar, tá? Na hora de administrar essa operação, porque um dos grandes problemas que a gente enxerga, né, no comportamento das pessoas é que eles têm uma preocupação de entrar dentro da operação, mas depois não tem a mesma preocupação ao acompanhar essa operação. Então, se você não acompanhar, se você não analisar, não ficar administrando a operação, muitas vezes você acaba perdendo, tá, oportunidades de lucros e às vezes até tendo prejuízos que poderiam ser evitados, tá? Então o foco desse vídeo vai estar no sentido assim mais de um alerta de como que você deve se comportar após a entrada numa operação. Quais os passos que a gente tem, né, para entrar na operação? Então você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma forma de você operar e essa forma ela tem que ser constante, tá? Então a partir do momento que ela é constante, que você sempre segue esses passos para realizar uma operação, você consegue, tá, com o passar do tempo, fazendo os ajustes, fazer os ajustes necessários, tá, para que ela cada vez melhore mais, pois você, ao seguir um passo a passo, você consegue identificar aonde, tá, está tendo algum problema e fazer justamente os ajustes, tá, ou até modificar alguma coisa para melhorar a performance dessa estratégia. Então é importante que você tenha essa estratégia, que você tenha um passo a passo para você fazer uma operação. Isso aí não é só para opções, mas para qualquer operação que você venha fazer no mercado de renda variável. Isso é fundamental que você tenha essa forma de operar, baseada dentro de uma estratégia, tá? Então a gente costuma às vezes confundir estratégia com setup, tá? O setup é aquele que vai te identificar o ponto de você entrar. A estratégia é justamente aquela que faz com que você tenha uma visão mais global, tá? Vou entrar aqui, vou sair ali, seja no gain ou no loss, vou operar determinado ativo, vou ter uma meta diária, uma meta mensal, uma meta em pontos, uma meta em percentual. Então tudo isso faz parte de uma estratégia. Então ela é muito mais ampla do que um setup. Tá? O setup ele tem um papel gráfico, né, de sinalizar uma possível entrada, seja numa compra de put, seja numa compra de call, ou se for em outro mercado, né, no caso mercado futuro, seja uma operação de compra ou uma operação de venda. Ok? Qual seria esse espaço? Primeira coisa é o setup sinalizado. Então o setup tem que sinalizar, você tem que ter um setup que te oriente a sua entrada na operação. Você não pode entrar baseado no achômetro ou no chutômetro. Você tem que entrar baseado de acordo com o seu setup. Ah, eu não tenho setup, então crie um. Aprenda a fazer um setup e somente depois disso você opere. Não opere baseado em dicas de colegas, não opere baseado em notícias, não opere baseado em call de outras pessoas. Por quê? Porque você simplesmente não vai saber o que está fazendo. E se você não sabe o que você está fazendo, você pouco vai interessar para você administrar, porque você não sabe o que você está fazendo. Tá? Então, é necessário ter esse setup que vai sinalizar. Mais tarde eu vou dar um exemplo aqui de como que um setup pode sinalizar um ponto de entrada. O setup sinalizou, o que, que você precisa fazer? Bom, eu preciso verificar a tendência. Eu vou estar, essa sinalização é uma operação a favor ou contra a tendência. Por que, que é importante ter em mente isso daí? Porque se for contra a tendência, eu tenho que ser uma operação rápida, uma operação curta. E se for a favor da tendência, sim, eu posso esticar ela um pouco mais, ok? Identificou o setup, sinalizou, verificou a tendência, agora eu vou escolher a opção de acordo, até o pessoal que faz o nosso curso tem um vídeo específico explicando como que você escolhe as opções que você vai operar. Cada ativo tem várias opções, né? Nós temos 20, 30, 40 opções, seja de call ou de put, em média para cada ativo. E o nosso curso tem um vídeo específico que orienta você qual é o grupo de opções que você deve escolher para operar, justamente aquelas que te dão maior probabilidade de retorno, tá? Escolher o modelo da operação, o que seria isso? Ah, eu vou fazer uma operação a seco ou vou fazer uma trava, tá? Por que que é importante você ter essa visão?
A escolha da operação a seco geralmente é a prioritária, porque é aquela que permite que você saia mais rápido da operação, e ela geralmente é uma operação mais rápida do que a trava. A trava já é uma opção mais longa, mas ela tem um propósito, tá? Por que ela é mais longa? Porque você opera com duas opções ao mesmo tempo. Você compra uma e vende outra. Então, o movimento do ativo, o movimento da ação, vai fazer com que as duas se movimentem praticamente iguais. E só a passagem do tempo é que vai começar a dar essa diferença, tá? Porque a ponta vendida vai começar a perder valor devido ao teta, né, grega, e o que a gente chama também de gordura. Então a ponta vendida normalmente é aquela que perde mais gordura do que a ponta comprada. E essa diferença é que faz com que elas comecem a se distanciar e gerando o seu resultado. Tá? Por que escolhemos fazer uma trava e não uma operação a seco? A trava só é escolhida justamente quando a operação a seco ela começa a ficar muito cara, né? Então, ela ficando muito cara, ela vai aumentar o risco da sua operação. Por quê? O risco é o valor que você vai ter que desembolsar para fazer essa operação. Então, se você consegue minimizar esse risco com uma trava, você vai escolher a trava. Se aquela operação a seco te atende, tá, à sua gestão de risco, você dê prioridade a fazer uma operação a seco por se tratar de uma operação mais rápida. Tá? Então você vai escolher esse modelo de operação, trava ou operação a seco, baseado no risco que você vai correr, baseado no custo da operação. Se o custo da operação a seco, que é a prioritária, for muito alto, você vai fazer uma trava para permanecer na operação, mas com custo menor, com risco menor. Feito tudo isso, você entra na operação. Entrou na operação, você vai identificar qual é o seu ponto de saída no loss, na perda, e o seu ponto de saída no gain, no lucro. Como é que você faz? Você identifica através, conforme no curso nosso, nós temos algumas ferramentas, tá? Nós temos as planilhas de volatilidade, que identifica para nós suportes e resistência. Então, se eu entro na operação, o meu loss está no suporte e meu gain está na resistência. Como que eu sei mais ou menos qual é o valor da opção nesse ponto? Eu vou fazer o uso da nossa outra planilha, que é a planilha de a calculadora Black-Scholes. Então ela permite que você projete, tá? Baseado nos suportes e resistências da planilha de volatilidade, e você consegue identificar mais ou menos, tá? De um valor aproximado, aonde aquela opção poderá chegar. E com isso você identifica o seu stop loss e stop gain de maneira técnica, baseado em critérios técnicos. Feito todo esse processo, você agora vai registrar a operação. É muito importante registrar a operação para que você possa acompanhar e também no futuro você possa analisar quando ela estiver encerrada, né, o que houve, se eu ganhei, por que eu ganhei, se eu perdi, por que eu perdi. Então é muito importante registrar isso daí. Feito todo esse processo, agora o principal é justamente isso daí. Agora é a hora de você acompanhar e administrar essa operação. O que seria acompanhar e administrar a operação? Eu fui lá, entrei na operação, o setup sinalizou, eu entrei na operação, identifiquei meu stop gain baseado numa resistência e identifiquei meu stop loss baseado num suporte, tá? Fui na calculadora Black-Scholes e identifiquei lá mais ou menos aonde que cada uma dessas situações o preço daquela opção que eu comprei pode chegar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a acompanhar a operação e administrar. O que seria isso? Então, eu vou mostrar para vocês no gráfico como que você acompanha, como você administra de acordo com o movimento do ativo. Aqui nós vamos pegar um exemplo, tá? No caso aqui a Petri 4, no gráfico de 15 minutos. Então o nosso gráfico aqui, por exemplo, ele tem um setup. Tá? O que seria esse setup? Setup são esses indicadores. Eu tenho uma média aqui, eu tenho alguns indicadores aqui, o BV, a tema, o Money Flow. Tá? Na janela número 2 aqui nós temos um outro indicador. Esse indicador aqui a gente chama de saque FT. Tá? Esse é um indicador meio personalizado. Os alunos que ainda não têm esse indicador, né, porque temos alunos novos no grupo, podem solicitar, caso queira montar esse setup aqui, para operar, tá? Dá para você operar
nas ações e também operar no índice. Como é que eles funcionam? F quer dizer de força e T de tendência. Então nós temos a linha verde aqui, que é a linha que identifica a tendência no período de 15 minutos, e as barras vermelhas são o que mostram a força do movimento, tá? Então operando acima do ponto zero, tá? Vocês podem ver aqui, acima do ponto zero ele está operando um momento de compra, força de compra, e abaixo do ponto zero, força de venda, tá? Então, o pessoal do nosso grupo de alunos que ainda não conhece esse indicador, pode solicitar, inclusive solicitar explicações de como utilizá-lo. Mas aqui nesse momento, aqui nesse vídeo, eu quero apenas mostrar que isso é a composição de um setup, tá? Então nós temos cerca de 3 ou 4 setups, e esse é o mais atual, é o que tem apresentado os melhores performances e melhores resultados. Como que funciona? Tá? Eu tenho como eu disse, né, no passo a passo, eu preciso que o mercado informe para mim, o setup, sinalize para mim um momento de operação. Como que ele vai sinalizar nesse caso aqui? Nós temos a seguinte situação, tá? Nós temos primeiro uma sinalização. Aqui no nosso caso aqui, seria o rompimento, tá? Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? O ativo ficou indo, subindo de uma maneira lateralizada nesse espaço aqui, e chegou nesse momento ele rompeu, tá? Então ao romper, né, justamente nessa linha, seria nesse patamar aqui, seria praticamente nesse ponto aqui, tá? Vou fazer um traço aqui, então seria nesse ponto aqui, ele rompeu, seria o nosso ponto de entrada, tá? Então sinalizou para mim, tá? O que eu tenho que identificar, como eu disse, tá? Eu tenho que identificar a tendência, tá? O que acontece? Ele está operando acima da linha, uma tendência de alta, tá? Então eu posso estar operando aqui de uma forma mais prolongada, tá? Porque ele está a favor da tendência, ok? Entrando numa compra, numa tendência curta de alta, tá? Uma vez que a operação também pode ser curta aqui. Então, o que eu vou agora? Qual que é o próximo passo? Eu verifiquei o sinal, verifiquei a tendência, escolhi, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um patamar de preço aqui, né? E baseado nesse patamar de preço dessa entrada aqui, eu já sei quais são as opções que eu posso escolher para entrar. Entrei na opção, fiz a compra, aí eu vou ter aqui uma identificação, tá? Aqui seria meu ponto de stop, tá? De stop loss, e aqui seria, tá? Um ponto de stop gain, tá? Então, eu dando um exemplo rápido aqui, geral, tá, gente? Teoricamente, a gente usa os números da planilha de volatilidade do nosso curso para identificar onde seria o nosso stop loss e o nosso stop gain, tá? Então, aqui é só para mim visualizar para vocês, dar um exemplo. Entrei aqui, sinalizou aqui, identifiquei a tendência, identifiquei meu stop loss, identifiquei meu stop gain. O que é importante aqui, tá? Algo. Sinalizou aqui o setup, eu preciso de uma confirmação. Então eu tenho aqui uma confirmação nesse ponto, onde o Money Flow rompe os 50, tá? E tenho também nesse ponto aqui, tá? Uma sinalização de aumento de força no sentido de compra. Então eu tenho dois pontos aqui que me confirmam esse sinal. Então eu tenho o sinal e as confirmações. Isso é muito importante. Somente o sinal, a minha probabilidade é baixa. Então é como se eu tivesse 50% de probabilidade de acerto. Com mais esses dois sinais, eu posso aumentar essa probabilidade para cerca de 75, 80% de chance de sucesso, tá? Então, feito tudo isso daí, identifiquei o sinal, confirmei, vi que a tendência é de alta, identifiquei meu stop loss, meu stop gain. Agora, qual que é o meu próximo passo? Meu próximo passo é justamente administrar essa operação, observar como que o preço está se comportando. Então, eu entrei aqui, lhe dei uma esticada. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, né, e mudar o meu stop, tá? Vou mudar a cor aqui só para facilitar. Eu vou mudar esse meu stop, ele estava nesse ponto aqui, eu vou então puxar ele para o meu ponto de compra. Eu vou puxar ele para cá. Então esse aqui seria o meu novo stop, tá? Então, ou seja, eu administrei esse aqui, tá? Esse aqui, deixa eu mudar aqui.
esse aqui vai ser o meu novo stop, tá? Então estou administrando, o preço foi, aí ele ameaçou voltar. Eu observo essa volta aqui, o que eu tenho que analisar? Aqui no Money Flow continua acima de 50%, a força aqui continua acima de zero, então, ou seja, não há uma tendência de que esse venha a cair forte, tá? Então eu permaneço na operação. O meu setup sinalizou nesse ponto aqui, ó, que bateu e voltou, que o mercado entendeu, tá? Usou essa linha, essa média, como resistência. Desculpe, como suporte, porque o preço bateu aqui e voltou a subir. Houve uma, houve uma nova mudança que o preço voltou a subir. Aí o que eu posso fazer? Eu posso novamente pegar esse stop loss aqui, tá? E mudar ele para cá, ó, tá? E aí o mercado continua subindo, subindo, aqui ele deu uma lateralizada e voltou a subir. No que ele voltou a subir aqui, eu posso mudar ele para cá, tá? Ou aí eu consigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou protegendo a minha operação, estou protegendo o meu ganho. Mas como que eu estou fazendo isso aqui? Baseado nas informações que o sistema, que o setup está me dando, tá? De uma forma geral, o que aconteceu? A média aqui começou a continuar a subir, tá? Então confirma aquela situação de compra. O Money Flow continua a subir, a força aqui continua a subir. Então eu estou olhando todos esses pontos aqui que me permite ir aumentando, né, subindo o meu stop loss, protegendo o meu lucro, porque até aqui, nesse ponto aqui, eu estava no 0 a 0, nesse ponto aqui eu já começo a ter lucro e aqui o meu lucro é bem maior. Então, ou seja, se a partir desse momento, né, se a partir desse momento o mercado não chegasse a atingir o meu gain e retornasse, tá, eu estaria saindo nesse patamar aqui, não atingir meu gain, mas sairia com lucro. Então isso é administrar, gente, tá? Uma outra coisa importante que a gente chama de administração, quando ele subiu aqui, vamos analisar que o nosso stop loss tivesse um pouco, o nosso stop gain tivesse um pouco mais acima, tá? Pô, ele chegou ali próximo dele, não bateu e começou a ameaçar cair, eu encerro a operação, tá? Eu vou encerrar a operação nesse patamar aqui, ó. Na hora que ele abrir o segundo candle, eu encerro a minha operação, ou seja, eu termino o meu gain nesse patamar aqui. Quer dizer, faltando pouco para o gain. Então tudo isso é administrar, gente. Esse é o nosso papel quando a gente está operando. Nós não podemos simplesmente, tá, fazer a entrada como nós fizemos aqui, tá? Fazer simplesmente essa entrada aqui nesse ponto aqui e deixar. Agora eu vou ficar vendo notícia, vou ficar olhando outras telas, vou ficar fazendo outras coisas e deixar o mercado sozinho trabalhando, tá? Não é assim que funciona, tá? Você tem que administrar a sua operação. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você entrou dentro dele, deu a partida, engatou a marcha e acelerou. Você tem que estar atento, porque senão você vai sofrer um acidente, tá? Ou não vai chegar no seu destino. Então, é a mesma analogia que você tem que vir para dentro do mercado e utilizar. Eu entrei nesse ponto aqui, eu vou ter que ficar observando. Observo como que o preço está se comportando, como que a média está se comportando, como que os meus indicadores estão comportando, para que eu vá refazendo a minha situação. Eu vá mudando, tá? Eu estava com um stop loss aqui, ele começou a subir, puxei para cá, ele subiu mais um pouco, bateu aqui. Quando ele fez esse movimento de continuar andando, é a hora de eu mudar meu stop loss para cá. Usar essa referência aqui de suporte, porque ele tratou a média como um suporte, bateu nela e voltou a subir. Você tem que aproveitar e puxar para cá, tá? Aí o mercado foi, continuou a subir, deu uma lateralizada aqui e disparou de novo. Puxo para cá, para esse ponto aqui, tá? O mercado veio buscar próximo ao meu stop gain, não bateu no meu stop gain, tá? Chegou lá próximo dele, faltando poucos percentuais, poucos centavos, né? Poucos pontos, o que seja. E começou a descer. Quando ele abriu o segundo candle aqui de baixa, você encerra a operação. Então você vai estar encerrando aqui em cima, tá? Não vai ficar esperando ele cair tudo de novo para você sair da operação, tá? É assim que funciona, é assim que você deve se comportar na hora que você estiver dentro da operação. O nosso curso lá tem um checklist que a gente passa
são alguns pontos a mais do que foi mostrado hoje aqui para vocês, porque ela também fala sobre gerenciamento de risco, mas lá pede muito isso daí, né? Faça todo o passo a passo, sinalizou, identifica a tendência, identifica as opções, o modelo que você vai usar, você vai operar, utilize os nossos números, da nossa planilha de volatilidade e da nossa planilha de calculadora para identificar os pontos de saída, seja no stop loss ou no stop gains. Registre essa operação e destaca o último ponto. Acompanhe e administre a sua operação. Não deixe o mercado ser dono da sua operação. Seja você o único responsável por ela. Tá? Somente dessa forma você vai conseguir obter bons resultados. Tá? Aqui falamos de uma situação positiva. E se fosse negativa? Tá? Como por exemplo, vamos analisar aqui. Aqui houve uma sinalização de venda. Tá? Rompeu de cima para baixo. Tá? Aí o que eu observo aqui? Tá? Primeiro que já não tem uma sinalização porque o Money Flow está subindo. Aqui confirma. Então eu resolvo entrar. Tá? Se eu resolvo entrar, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu stop loss aqui. Tá? Porque eu estou numa venda e vou jogar meu stop gain lá embaixo. O que houve logo em seguida? Ela ameaçou voltar aqui, tá? Nesse ponto aqui. Ela ameaçou voltar aqui, tá? Eu tô com meu stop loss aqui em cima, mas na hora que ela rompeu aqui, o que eu tenho que fazer? Se ela rompeu aqui, tá? E nesse rompimento, tá? Eu vou ter um pouco mais de confirmação, porque além do Money Flow tá subindo aqui, aqui também subiu. O que eu faço? Eu posso encerrar a operação nesse ponto aqui, ó, tá? Eu encerrar a operação aqui, ou até na entrada aqui. Eu não preciso esperar bater lá no meu stop loss. Simplesmente eu saio aqui, ó. Por quê? Porque as condições da entrada se perderam. Se ela se perdeu, se aquela condição, se aquela análise que você fez para entrar numa venda perdeu sentido, a sua ideia de mercado também perdeu esse sentido. Então, o mercado está dizendo para você, você está errado, saia porque você está errado. Você não precisa esperar bater lá no seu stop loss, você sai antes. Por quê? Porque você está observando, você está acompanhando e você está administrando a sua operação. Ok? Então nós tivemos dois exemplos de uma operação bem sucedida, que no caso da compra, e uma operação que você teve que administrar saindo antes, né, de ela atingir o seu stop loss. Ou seja, você conseguiu, através dessa administração, diminuir o seu prejuízo. E aqui, ao administrar a sua operação de compra, você conseguiu alavancar o seu ganho. É esse o processo e o objetivo que eu tenho de estar passando esse vídeo para vocês. Tá bom? Vou fazer próximos vídeos, vou fazer mais 3 vídeos. Um, como administrar uma operação a seco e por que você entra numa operação a seco. Por que você entra numa trava e como você deve administrar uma trava. E por que você entra também numa operação de venda coberta e como que você pode administrar essa operação de venda coberta. Ok, gente? Era isso que eu tinha que dizer para vocês nesse vídeo, nesse momento. E vamos aguardar os próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.